Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê. Portanto, Krishna fala um pouco, ele faz uma abordagem rápida sobre o que seja Karma Yoga, né? Como este método para manter uma mente equilibrada, livre de perturbações mentais, emocionais, psicológicas, né? Faz algumas analogias, né, do equilíbrio entre a qualha de arroz, que é um prato indiano, e o pickle, né, o pickle, né, que é acompanhado, de modo que você precisa manter aquele equilíbrio, né? O arroz, eu esqueci o nome daquele prato de arroz fermentado que eles fazem, umas bolas chatas, né? Assim, e é para ser manjar, ser comido com alguma coisa com sabor forte. Tipo, ali ele não tem sabor nenhum, né? Mas aí, se você não tiver equilíbrio, você começa a comer mais. Vamos passar isso, traduzir em linguagem brasileira, né? Eu, quando era pequeno, eu lembro da minha mãe, minha avó dizendo: Menino, você está comendo manteiga com pão ou pão com manteiga, né? Então, a manteiga, né, ela serve para a gente dar uma passadinha no pão, né? Para que o pão fique mais saboroso, né? Então, este equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. A vida material é aquela, né, é aquela cerejinha, né, na torta, né? Porque a torta por si é o crescimento espiritual. O objetivo da vida é o crescimento espiritual. Não existe nada de errado com o crescimento material, né? Mas nós precisamos colocar as coisas em suas devidas proporções, né, equilibradas, né? A riqueza, tudo bem, entretenimento, né? A busca por arta kama, né? As seguranças que nós buscamos e os prazeres, o entretenimento são válidos, sim, né? Se fazem necessários aqui e ali, né? Mas o Karma Yoga é aquele que valoriza, acima de tudo, o crescimento espiritual, né? Uma questão de prioridade. Crescimento espiritual e depois um pouco de segurança relativa, um pouco de entretenimento relativo, um pouco de conhecimento relativo, né? E muito conhecimento espiritual, porque eu quero ser uma pessoa sábia espiritualmente falando, né? Então, essa pessoa é chamada de Karma Yogi, e o Karma Yogi é aquele que observa o Dharma, a prioridade dele é observação do Dharma, né? Ele sacrifica os seus desejos e aversões, né, no altar do Dharma. Sempre que os meus desejos e medos, desejos e aversões, quereres e não quereres, forem em não conformidade com o Dharma, eu os sacrifico no altar do Dharma, né? Então, ele observa o Dharma, ele tem como prioridade Dharma Moksha. Então, aqui, abrindo um parêntese, né, para aqueles de vocês que são novos no grupo, existem quatro buscas humanas, fundamentalmente falando: é a busca por segurança, a busca por prazeres, a busca por melhoramento pessoal, Dharma, observação do Dharma e conhecimentos em geral, né, a nível mais psicológico e espiritual, e a busca pelo autoconhecimento e libertação. Quatro buscas humanas, né? Então, a pessoa comum, o samsara, ele busca a segurança e os objetos de desejo sensoriais, né? O Vedanta não critica nenhum deles. Nós precisamos passar pelo estágio de busca pela matéria, busca pelos prazeres sensoriais, busca pelo sentimento de eu sou seguro, porque agora eu tenho propriedades, eu tenho dinheiro no banco, etc, etc. O Vedanta não critica ninguém. O Vedanta sabe que todos nós estamos passando pelo nosso processo pessoal, né, de crescimento, desenvolvimento espiritual. Portanto, não existe nenhuma condenação.
necessários neste processo, mas a gente não pode parar somente neles. A gente não pode parar simplesmente nas buscas humanas por segurança e prazeres sensoriais, né? Então, eu vou sacrificando esses desejos, né, em prol da minha crescimento espiritual. Eu sou uma pessoa focada na espiritualidade, sem negligenciar a materialidade que é necessário para mim e sim, principalmente para a minha família, se eu for um provedor na família. Então, o Karma Yoga aqui é definido pelo Swamiji como aquele que é mais concentrado no crescimento espiritual e menos concentrado, né, na busca material. Nós não temos nenhuma dúvida, né, disso, né, de que você não pode realmente conciliar uma vida, né, buscando ser um milionário ou um bilionário, né, com uma vida que busca também o crescimento e o autoconhecimento, né? Não, elas são buscas conflitantes, né? Porque a busca pela riqueza material, né? Porque eu quero ser um milionário ou um bilionário, né? Ela envolve muitas atividades, né, que irão comprometer esta equanimidade, esta capacidade intelectual, né, de discriminar, de discernir, de me manter firme, equilibrado, né, equânime. Não, o mundo das buscas materiais é um mundo realmente, né, difícil, né, de ser navegado, né? Então, todos nós somos mais concentrados no benefício espiritual, né? Por isso que quando você chega num grupo de Vedanta, é difícil você encontrar um cara super rico. Isso é um fato. Isso eu observo já há muito tempo com o James Swartz sobre isso, nos anos que eu era bem associado nele, né? Com ele. Porque os caras que chegam no Vedanta são aqueles caras que são os menos interessados, é aqueles caras que estão arriscando mais e mais e mais o ganho material em prol do ganho espiritual. É inevitável tudo isso, né? Existem outros círculos espirituais onde existem muitos milionários, né? O meu guru, meu primeiro guru é um exemplo dele. Ele atraía discípulos muito milionários também, né? Mas se você é um buscador sério, que você quer realmente Dharma e Moksha, né? É difícil você encontrar um milionário interessado em Dharma e Moksha. Existem atividades que irão contribuir para o nosso crescimento interior, a purificação mental. Esses são karmas, né? Nós vimos tudo isso no terceiro capítulo, né? As devoções, né? As práticas. Atividades, em geral, elas são colocadas como atividades altruístas, né? Atividades que servem principalmente para o benefício do todo. São atividades satívicas, né? Atividades que visam, né, propiciar um resultado que beneficie o maior número de pessoas possível. Dentro das escrituras védicas, elas são apresentadas como as 5 grandes devoções, o Pancha Maha Yajanas, né, que nós vimos. Não lembro qual foi o capítulo que nós vimos, mas nós vimos isso recentemente. Mas isso é mais relevante dentro do contexto hindu, né, védico. Portanto, o Karma Yoga realiza essas ações, essas atividades, né, sempre visando o benefício espiritual. Estaremos sempre prontos a sacrificar os karmas, as ações que sejam egóicas, autocentradas, né, visando somente o meu benefício. As pessoas pensam que um Karma Yoga é aquele que coloca ações
mas essas ações supostamente produzem uns frutos espirituais, benefícios espirituais, mas eles são tão sutis, são tão invisíveis, que os observadores, né, de fora, eles dizem assim, cara, você está vivendo esse processo, né, como um vedantino, como um bom karma yogi, mas eu não estou vendo você ganhar nada que possa ser medido tangivelmente. Não estou vendo você se tornar mais rico, mais famoso, né? Mas cadê o benefício? O que você está ganhando com tudo isso, né? Os benefícios são tão sutis, são tão interiores, que só o indivíduo sabe, que é o samatva, essa força mental, emocional, esse equilíbrio, essa paz, essa alegria, né? Esta falta de preocupação a respeito do dia de amanhã. Então, como é que a gente vai medir? Como é que a gente vai mostrar isso para os nossos colegas e amigos? Não, a gente nem se preocupa com isso, né? Deixem eles pensarem que nós somos idiotas, né? Eu citei no passado algumas passagens a respeito de uma pessoa da minha família, né? Que, pelo menos naquela época, achava que eu era um idiota. Ele falou uma vez na frente de muitas pessoas, inclusive meu filho, né? Ah, você é o seu pior inimigo. Você com essa busca aí, né? Você nunca conseguiu ganhar dinheiro, nunca conseguiu se estabilizar economicamente, financeiramente. Você é o seu maior inimigo, né? Então, este é o modo que as pessoas poderão nos ver, né? Porque o benefício é o benefício maior que existe, que é o benefício espiritual, mas é o mais sutil e o mais invisível. E não somente isso, né? Nós podemos observar a lógica que sustenta e prova que este benefício invisível é o mais valioso que existe, né? E por quê? Se eu desenvolvo uma mente pura, um coração tranquilo, uma mente equânime, uma capacidade de viver livre de preocupações, de medos e desejos excessivos, né? Se eu tenho este tipo de pureza mental, emocional, eu sou o indivíduo mais rico que existe, né? É o ganho maior que existe. Então, a gente, sabendo, né? Nós sabemos, não, eu estou trabalhando para ganho espiritual, não estou ganhando, trabalhando para aumento de salário ou uma posição superior, né? Não, eu quero aquele ganho invisível que irá transformar todas as minhas experiências em experiências de satisfação. Enquanto que a maioria das pessoas querem aqueles ganhos visíveis, né? Que irão produzir uma sensação de segurança maior, ou de prestígio maior. Mas, ainda assim, elas não conseguem experimentar Shanti, paz e satisfação interior. A paz e a satisfação interior é o tesouro maior que existe, né? Quantas pessoas têm todas as condições materiais para serem felizes e permanecem infelizes, né? Porque elas não obtiveram este palam derivado do crescimento espiritual. Somente o indivíduo, ele mesmo, ela mesma, conhece o benefício sutil, extremamente sutil. Ele é garantido. As nossas escrituras, Marcelo, elas vão no extremo de dizer que no mundo material, as nossas ações nunca são garantidas. Algumas delas irão frutificar e outras delas não irão frutificar. O sucesso e o fracasso, eles andam de mão dada. Mas as ações de um Karma Yoga, elas sempre frutificam positivamente. Por quê? Porque o Karma Yoga não está interessado ou preocupado com o resultado tangível, porque ele sabe que ele está focado no resultado intangível, que é este crescimento, esta força, este equilíbrio, né? Esta equanimidade e esta alegria interior. Ah, você entende tudo isso, Marilete?
Lembrei das ações satívicas, né? Altruístas, né? Que o maior número de pessoas são beneficiadas, inclusive o próprio agente, né? Entre aspas. Exatamente. Exatamente. Você faz, né, para o benefício dos outros e sem, né, sacrificar o seu próprio benefício, porque é inevitável, né? Mas você não está focado nele, né? Você está focado em simplesmente servir o Lorde, servir o Senhor, servir, né, o campo. Portanto, o Karma Yoga é a yoga preliminar, é a yoga superior, ao ponto do Krishna dizer que é o real sannyasi, que é um exagero, né? É uma provocação, é uma exaltação para nos motivar a não pular o Karma Yoga, tá? Não passar por cima do Karma Yoga. Karma Yoga vai viver sem ansiedade, sem expectativa, sem medo, né? Sem preocupação. Se for bem-sucedido, ótimo. Se for fracasso, ótimo. Para o Karma Yoga, é tudo a mesma coisa, porque ele compreendeu que a atitude e a compreensão que motiva as suas ações, inevitavelmente, invariavelmente, sempre produz o resultado invisível, que é mais e mais força e equilíbrio mental, emocional, para encarar os sucessos e fracassos da vida, né? As dores e os prazeres da vida, né? Existe um ditado que diz que o real sucesso é a capacidade de fracassar em total paz, equilíbrio e tranquilidade. Então, a capacidade que nós temos de receber o fracasso, né, sem nenhum problema, faz de nós as pessoas mais bem-sucedidas, né, em outras palavras. É o maior sucesso. Samatva, equanimidade, força, equilíbrio, né? Portanto, o crescimento interior é garantido por trás de cada ação de um Karma Yoga. Vimos tudo isso no capítulo 2, como também nos capítulos 3 e 4. Para um Karma Yogi nunca existe fracasso, porque o crescimento interior, né, ocorre sempre. Ele dedica as suas ações ao campo, se livrou da ansiedade, das expectativas a respeito do Parabada, ele sabe que o Parabada pertence a Ishwara. Não existe ansiedade alguma. Estou disposto a aceitar tudo como prasada, Ishwara prasada, a vontade de Deus, que Krishna elaborou muito bem no segundo capítulo. Aí o Swami nos recorda desta passagem, deste verso do capítulo 2, que nos diz: quanto à felicidade, a tristeza, ganho e perda, vitória e derrota, igualmente prepare-se. À sua maneira, você não incorrerá nenhum pecado. Você obterá o sucesso independentemente de você sair vitorioso, sair vivo, sair morto, né? Você incorrerá em punho espiritual, crescimento espiritual, porque o mais importante para você é observar e exercer o seu Swadharma neste momento. Prepare-se para esta guerra. Cada experiência é uma lição, a vida é um campo de aprendizagem, e o Karma Yogi, ele aprende tanto quanto um sannyasi, né? E ele pode ser um meditador ou até um meditador mais meditador do que um meditador formal, né? Então, este é o ponto, exaltar o Karma Yoga, né? Simplesmente por isso, né? Então, o Shankaracharya, né, ele sendo um sannyasi, né,
campeão, como diz o Swami por aqui, né? Não sei onde é que está, porque ele se tornou um sannyasi na idade de 7 anos, ele teve que convencer o guru lá, do ashram, a aceitá-lo naquela idade. Ele teve que, né, fazer alguns truques e ele acabou se tornando um gênio, né, na nossa Sampradaya, era realmente um gênio espiritual, né? E ele, sendo o suprassumo do sannyasa, né, ele ouviu dizer que o Karma Yoga é superior, ele escreveu uma nota a respeito disso, né? A nota é simplesmente a nota, não, vocês não pensem que o Krishna Guru está simplesmente criticando o sannyasa ashrama, ou colocando o sannyasa ashrama inferior ao Karma Yoga. Ele está simplesmente exaltando o Karma Yoga dentro deste contexto. Existe uma razão, esta é uma metodologia de ensino. Toda vez que as nossas escrituras elas querem exaltar uma sadhana, né? Exaltar um determinado princípio, ela exalta comparando com outros princípios que a princípio são considerados superiores, apontando, né, os defeitos, as problemáticas, né, este outro princípio, exaltando este princípio, dizendo este princípio pode ser até mesmo superior àquele, né? Então, é um modo de exaltar o Karma Yoga que ele, né, chegou ao ponto de dizer que ele é um sannyasi imperfeito, né? Ele é um meditador perfeito, né? Ele renunciou às expectativas, né? E ele é capaz de meditar tanto ou melhor do que os sannyasis, né? Então, este é uma metodologia que é utilizada no Vedanta, exaltar alguma coisa através da comparação, né, apontando, né, os problemas daquela outra coisa e exaltando os benefícios dessa coisa. Isso é usado em geral, né, dentro do contexto do Gita, né, em relação a Arjuna. Arjuna, ele é um grihasta, né? Ele está lá com Krishna, que também é um grihasta, né? E o Karma Yoga precisa ser exaltada para todos os grihastas que compõem, né, 99,999% da humanidade, né? Portanto, ofereça as suas ações ao Senhor, se livre das expectativas a respeito do resultado, né? E tudo isso nós vimos profundamente no capítulo 3. O verso 30, no capítulo 3, ofereça todas as suas ações a mim com uma mente devota, lute sem expectativas, sem o sentimento de eu e meu e sem ansiedade. E novamente no capítulo 5, o Lord Ishwara nos diz que dedicando as ações a mim, a pessoa com atos livres do apego, ela não colhe papam karma, né? Ela não é afetada pelo papam, do mesmo modo que uma folha de lótus não é molhada pela água do lago. Então, o foco, né, voltando para a meditação, o foco do Karma Yoga é o quê? É o Lord, é o Senhor, é Ishwara, né? E para aqueles mais, né, com a mente mais sutil, né, nesse processo, né, pode ser o Nirguna Lord, o Nirguna Ishwara, né, o Nirguna Brahman ou o Saguna Brahman, né, como Saguna Brahman nós oferecemos, né, o Saguna Brahman é essa inteligência suprema que rege o campo das interações de Mithya, como nós vivemos em Mithya, né, respondendo aos estímulos, nós oferecemos as nossas respostas a este Lorde de Mithya, né? O Lorde de Mithya passa a ser o meu foco, né? Então, a minha meditação é focalizada no Lorde e a expansão mental é tremenda
porque eu me liberto de toda e qualquer expectativa a respeito do meu futuro. Nada mais é, o Karma Yoga nada mais é do que uma meditação que ocorre com os olhos sempre abertos e com os instrumentos de ações e das palavras sempre enganjados. Né? Porque você está focado no Lorde, você está focado no Dharma e você está livre das expectativas. O Karma Yoga é de uma beleza monstruosa, é por isso que eu sou um fã do Karma Yoga como yoga de preparação. Portanto, o Karma Yoga é um grande renunciante, ele é um grande meditador, né? Não apenas Krishna dá um passo além disso, ele diz, vocês aí, os sannyasis formais, vocês renunciam somente aos rituais, às roupas de antes, os papéis sociais, né? Mas os Karma Yogis são os reais renunciantes, né? Então, ele pegou no pé dos sannyasis mesmo, né? Por quê? Porque dentro do âmbito desta cultura sannyasa, nos ashrams, né, por aí, né, existem muitas pessoas que não renunciaram nem mesmo às expectativas a respeito do dia de amanhã, né? Isso é comum, né? E o Swami aqui e ali, eu que ouço muitas passagens das exposições do Swami, ele conta umas fofoquinhas, né? Sannyasis, né? Cheio de ambição, querendo o que quer, né? Competindo, né? Então, a renúncia, ela inicia com a renúncia a respeito das minhas expectativas do dia de amanhã, né? Renunciar às expectativas a respeito do meu parábada, né? Do meu futuro, né? É uma renúncia enorme, é uma conquista enorme, né? E a maioria dos sannyasis formais que se vestem de manto, ocra, etc., eles não renunciaram nem isso. Então, é uma crítica àquele nível de sannyasa, né, que tem as suas ambições dentro do âmbito daquele ashrama. Né? Ele começa a competir, eu quero ser o próximo guru, né, chefe deste ashrama, eu quero ser, né, a pessoa no top, né, da hierarquia, eu vou querer ter o meu próprio ashram, né, se não der certo, essa é a minha ambição. Então, tudo isso ocorre, é parte da ignorância humana e ocorre até mesmo entre aqueles vestidos de sannyasi, né? Portanto, vocês aí não são os verdadeiros sannyasis, os verdadeiros sannyasis são quem? São os verdadeiros karma yogis, né? É difícil encontrar um verdadeiro karma yogi também. Né, Marcelo? Progresso espiritual requer muito esforço. É difícil encontrar um karma yogi realmente, né, bem estabelecido, né, que realmente receba os parábadas com equanimidade. Este é o fruto mais elevado deste processo de karma, dharma, yoga, né? E é difícil encontrar. Ele vive no mundo lidando, interagindo, recebendo parábadas diversos, muitas adversidades, e ele simplesmente ele renuncia a esta fantasia infantil de que ele tem controle a respeito do futuro e, portanto, ele fracassa de novo e de novo, né? Ou ele é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, né? Então, o que é a meditação, né? O que é um meditador? O meditador é aquele que possui uma mente equânime. Sentar no silêncio não necessariamente produz uma mente equânime. Vocês lembram
daquela passagem no meu processo de vida, no qual eu levantei da minha poltrona de meditação e passei pela sala, eu disse para a Silvia, eu jamais vou meditar novamente, tá? Porque a minha mente ela era equânime, era pacificada, era, né, em muita paz e tranquilidade, né, somente durante os meus esforços, né, de foco, durante a minha meditação. No momento que eu me levantava, eu suspendia os esforços de manter a minha mente focada naquela bem-aventurança, a minha mente se modificava, né, e eu perdia o meu samatva, o meu equilíbrio, a minha equanimidade, a minha bem-aventurança, a minha paz, né? Então, o meu foco, ele só existia durante o meu esforço, né? E naquele momento eu falei, chega, basta, né? Eu tinha entrado em contato com um livro que falava sobre Yana como o único modo de obter samatva, a equanimidade, né, mental e emocional, né? Então, o que é a meditação? A meditação é uma mente equânime, uma mente equilibrada, uma mente capaz de, né, navegar no mundo, né, experimentando uma paz, uma clareza, um equilíbrio, né, relativo, importante, né? Não é uma pessoa que senta, né? Não é uma pessoa que tem experiências místicas, né? Então, muito mais bem ilustrada como a mente ou o espírito do Karma Yogi, né? Que, como espírito de amor, reverência e devoção, oferece as suas ações, observando o Dharma, né? E deixando o resultado por conta desta inteligência suprema, né? Caso contrário, nós encontraremos, né, muitas contradições, né, de pessoas consideradas grandes entidades espirituais que meditam, mas que aqui e ali podem se tornar extremamente violentas diante de algumas adversidades. Isso me fez lembrar de uma pessoa, um ser, né, com quem eu estive associado 20, 30 anos atrás, era Yuji Krishnamurti, e ele se rebelou contra todo o sistema quando ele viu uma das pessoas mais prestigiosas na estrutura filosófica, né, espiritual filosófica que ele fazia parte. Ele deixou o seu quarto de meditação porque as crianças brincavam fora e as crianças faziam muitos barulhos, perturbaram a meditação dele. Ele saiu de lá furioso e começou a bater nas crianças, né? Quando ele viu aquilo ali virou a percepção dele de cabeça para baixo. Ele falou: tem alguma coisa errada. Recusou em fazer parte daquela estrutura, né? Então, o Karma Yogi, de fato, né, é aquele que desenvolveu esta força e esse equilíbrio. Ele renunciou às expectativas, ele renunciou, né, esta identidade que pensa, o ego, que eu sou capaz de sempre obter o que eu quero, do modo meu, como eu quero, quando eu quero, né? Aquela ignorância foi renunciada. O verso 2, o Krishna continua nos dizendo: ó Arjuna, aquilo que eles chamam de renúncia é apenas Karma Yoga, entenda isso, enchendo a bola dos Karma Yogas do Vedanta Brasil, hein? Ah? Falando aqui, ó Arjuna, aqueles que vocês chamam de renúncia, aquilo que vocês chamam de renúncia, é simplesmente o Karma Yoga. Entenda isso. Ninguém se torna um Karma Yoga sem renunciar aos desejos, né?
Antes nós estávamos colocando, o Karma Yoga é aquele que renuncia às expectativas a respeito dos parábadas, do destino, dos dias de amanhã. As nossas ações são quase que invariavelmente movidas pelos nossos desejos. Eu quero o que eu quero, portanto, a minha ação ela é impregnada por meus desejos de haver, manter ou evitar. O Karma Yoga é aquele que sacrificou esses desejos por haver, manter e evitar, né? E eles colocam uma ação, né, livres desse desejo, que é uma emoção humana que move os humanos a agir, interagir. Aquela emoção do desejo, que quase que invariavelmente é violenta quando obstruída, ela foi purificada, refinada e ela foi convertida em devoção, uma qualidade de agir em doação, em contribuição, em retribuição ao campo, não movido pelos meus desejos de querer e haver coisas para mim, mas no desejo de participar de modo contributiva, né? Doando, oferecendo ao Senhor alguma coisa em retorno, né? Portanto, ele renunciou às expectativas, mas as expectativas são frutas daqui dos desejos. Se eu renuncio às expectativas, indiretamente eu estou renunciando aos meus desejos, né? Então, né, é um nível de purificação muito elevado, realmente, né? Depois dessa renúncia, renúncia às expectativas, renúncia aos desejos, né? Só existe uma renúncia por trás dessas renúncias, né? Para que o indivíduo ele realmente se torne livre de tudo isso. Que é renunciar àquele renunciador. Eu sou um grande renunciador, este é o ego espiritual, que invariavelmente ele se desenvolve, né, na mente de um karma yoga. Eu sou um grande renunciante, né? Eu renunciei às expectativas, eu só vejo Ishvara, as minhas ações são dedicadas a Ishvara, e eu aceito tudo que venha de Ishvara como prasada. No final das contas, o Karma Yoga vai precisar renunciar àquele nível de ilusão também, né? No verso anterior, o Lord Krishna apresentou o Karma Yoga como o verdadeiro sannyasi, mais ou menos uma repetição do que nós já vimos. O Swami nos lembra aqui que o sannyasa é um problema, é uma via sem retorno, né? É um trânsito de mão única. É melhor você permanecer como um grihasta, porque você pode se tornar um sannyasi superior ao grihasta, que parece uma contradição. Porque a palavra sannyasi significa o renunciante, e, em geral, no âmbito desta cultura, dos ashramas, né? A renúncia, a renúncia dos meus papéis sociais, né? Então, aqui ele está dizendo, a renúncia real é renúncia dos seus desejos, renúncia das expectativas a respeito do dia de amanhã. E isso somente é possível através do desenvolvimento de um espírito devocional, né, que apresenta as suas ações, né, com o objetivo de elevação espiritual e que abrange, né, um benefício de todos e para todos, né? Então, todas essas preocupações, vocês imaginam viver uma vida livre de preocupação? Né? Esse é o objetivo. É o objetivo do Karma Yoga, né? E do Jnana Yoga. Viver uma vida livre de preocupações. Como Karma Yoga, eu me liberto destas preocupações porque eu compreendi Ishvara e eu me resolvo bem em Ishvara.
né? Eu sei, não. Shvara é a totalidade de todos os fatores, eu não tenho controle, eu compreendi que esta vida, esta encarnação é uma oportunidade enorme, né? Oportunidade de quê? De crescer, desenvolver, amadurecer, né? E reconhecer a minha natureza sempre livre de todo esse sistema kármico, né? Então, eu sou grato pela oportunidade, eu vislumbro, né, este palan, este resultado, que é a libertação e o autoconhecimento, e eu ajo sempre oferecendo de modo devoto, né, as minhas ações, né, livres de preocupações, né? Então, a preocupação, a libertação, né, ela aqui está sendo apresentada, principalmente a libertação a respeito das expectativas e preocupações que pressupõem eu renunciei os desejos de ver as coisas exatamente a modo meu, né? E o Yana Yoga do Vedanta, ele produz também uma ausência de preocupação ainda mais profunda, né? Porque você vai renunciar, né, os resultados a partir de um outro ângulo de compreensão, que é o da sua real natureza na consciência como consciência, que não faz parte do sistema kármico, ações e seus resultados. Então, essa transferência de identidade produz um samatvam, uma equanimidade e um cancelamento dos desejos ainda mais profundo, né? Então, eu desfruto desse equilíbrio a partir desses dois ângulos de compreensão, a compreensão do Karma Yoga e a compreensão do Jnana Yoga, né? E não façamos confusão, porque o Karma Yoga, ele pode e deve fazer planos para os dias de amanhã, né? Ele pode abrir uma caderneta de poupança e economizar dinheiro. Então, o planejamento é válido, não existe nenhuma contradição. As pessoas por aí muitas vezes fazem confusão. Ah, não, eu quero viver fluindo com o vento, fluindo com o rio. Eu não penso em nada, eu vou fluindo, né? Não planejo nada. O planejamento é importante. O planejamento não é criticado pelo Vedanta. O planejamento é aqui e agora, né? E o planejamento vai permitir que eu possa agir de modo deliberado, né? Segundo os meus planos, né? O planejamento vai me fazer mais eficaz nas minhas ações, bem planejadas, tá? Então, o Vedanta não é contrário ao planejamento. Se eu não planejo, eu vou viver respondendo aos estímulos de momento a momento, instintivamente, né? De modo improvisado, e isso pode criar problema. Mas o problema maior ainda é o problema daqueles que não vivem, né, que nem hippies espirituais, fluindo, né, sem pensar no dia de amanhã, mas aqueles que são samsaris, sempre preocupados com o dia de amanhã. Imagina uma mente sempre preocupada com o futuro, ela é uma mente cujo a eficácia dessa mente foi comprometida porque ela está sempre preocupada, né? Qualidade da mente, ela perde, ela deteriora, né? Por causa da preocupação. Então, a preocupação é um veneno para a mente em sua capacidade de discriminar e responder aos estímulos. As preocupações, elas são carregadas, né, com a gente, o planejamento é agora. Pá, planejei, acabou. Planejei, decidi, acabou. Costumo dizer assim, eu nunca olho para trás para dizer assim, putz, não devia ter feito isso, não devia ter tomado aquela decisão. Não, você observa a situação, né, chega às suas determinações, conclusões, planeja, toma uma decisão e não olha para trás, né? Acabou. Mas imagine aquela pessoa sempre, 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 né, preocupada, sempre revisando as suas decisões do momento anterior,
se arrependendo, preocupando de novo, né? Uma mente assim jamais obterá o autoconhecimento. Ela é cheia de impurezas, né? Cheia de preocupações com o futuro. Preocupação com o futuro é um grande obstáculo, como nós sabemos, e esta renúncia das expectativas e preocupações é uma renúncia importantíssima, né? Que o Lord Krishna coloca como a verdadeira renúncia, né? A renúncia interior, que é uma renúncia que precede a renúncia total a respeito do ego, o sentimento de que eu sou o fazedor, o pensador e o desfrutador das minhas ações, dos resultados das minhas ações. Então, nós estamos aqui revendo as definições de um Karma Yoga, já que o Karma Yoga foi exaltado tanto, né? Então, o verdadeiro sannyasi é o quê? É aquele que não se preocupa com o futuro, né? E é aquele que pode sim planejar. As suas ações são bem planejadas, são deliberadas, não são mecânicas, instintivas, automáticas, né? Ah, não, eu vivo com o momento, eu respondo automaticamente, espontaneamente, né? Não, né? Eu tenho disciplina e por isso a minha mente é sempre livre para interagir com o campo, né? A partir desta minha compreensão, eu planejo, eu tenho um plano de trabalho, tenho um certo objetivo material e espiritual, mas eu deixo os resultados por conta de Ishwara, que é a totalidade de todos os fatores corroborando para o Parabhada Karma de cada um de nós a nível pessoal e coletivo. A preocupação é um grande obstáculo, o planejamento irá tornar você eficiente no presente, a preocupação o torna ineficiente no presente e no futuro também, porque você tende a carregar essa preocupação. Portanto, aqui o Krishna está exaltando este Karma Yogi como aquele sannyasi interior que renunciou os seus desejos. As exposições do Swami Paramartananda são brilhantes, são maravilhosas, mas eu procuro evitar repetições excessivas, tá? Não somente cada um desses arquivos, e se cada arquivo desse eu estiver cobrindo eles em 4 aulas, eu estou multiplicando uma aula de exposição do Swami em 4 horas, e isso tem acontecido porque nós não temos material suficiente, né? Então, se alguém entre vocês tiver tempo, energia, disponibilidade, que conheça um pouco a língua inglesa, não requer muito conhecimento da língua, contate o Marcelo, caso vocês se sintam inclinados de ajudar, porque eu gostaria de me mover mais rapidamente, simplesmente para evitar muitas repetições, ok? Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om